Esta mañana estuvimos Hoje de manhã, compartiendo cómo andar en el Espíritu. hoje de manhã estivemos compartilhando como andar no Espírito. Y el Señor nos llenó esta mañana. E o Senhor nos encheu esta manhã. ¿Cuántos estamos llenos? Quantos estamos cheios? Llenos del Espíritu. Quantos Levante estamos la mano cheios do los que Espírito? están llenos Pode levantar a mão del daqueles que estão Espíritu. cheios do Espírito. Y fíjate si alguien no levanta la mano, E olha, se alguém não levantar a mão, y póngale las manos para que ponha sea as lleno. mãos sobre ele para ser cheio. ¿Cuántos están llenos Quantos del estão Espíritu? cheios do Espírito? Aleluya. La llenura del Espíritu hay que cuidarla. O preenchimento do Espírito tem que ser cuidado. A veces pensamos Às vezes pensamos que la iglesia hace cosas que a igreja faz coisas naturales naturais y otras e outras espirituales. espirituais. No, Não, la iglesia a igreja hace todo espiritual. faz tudo espiritual. En la iglesia, Na igreja, todas las cosas todas as coisas que ocurren dentro de la que iglesia acontecem dentro da igreja son sobrenaturales. são sobrenaturais. ¿Por qué? Por quê? Porque nosotros tenemos un Dios Porque nós temos um Deus que es sobrenatural. que é sobrenatural. ¿Habrá algún amén por ahí? Haverá algum amém por aí? Es sobrenatural. É sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? O que é algo sobrenatural? No lo puedo abarcar Eu não posso alcançar con mi mente. com minha lente. Traspasa Traspassa los pensamientos. os pensamentos. Está más meus. allá Está mais além del razonamiento. do raciocínio. Gloria a Dios. Nuestro Dios Padre es sobrenatural. Nosso Deus Pai é sobrenatural. Los antiguos Os antigos llegaron a hablar de Dios chegaram a falar de Deus como el Todopoderoso. como o Todo-Poderoso. ¿Qué nombre le pusieron? Que nome que colocaram? Abraham le llegó a poner este nombre. Abraão chegou a colocar este nome. Dios Altísimo. Deus Altíssimo. No alto. Não alto somente. No muy alto. Não muito alto. Altísimo. Altíssimo. Aleluya. Y los hombres lo experimentaban E os homens experimentavam y trataban de explicar Y lo tentaban- que vivían con Dios e tentavam explicar o que viviam com Deus sin conseguirlo. sem consegui-lo. Y usaban símbolos y comparaciones. E usavam de símbolos e comparações. Y algunos experimentaban E alguns experimentavam señales en su cuerpo sinais no seu corpo y en su rostro. e no seu rosto. Jacob Jacó fue tocado por Dios foi tocado por Deus y comenzó a caminar e começou a caminhar mancando. cada paso que le tocaba dar. Cada paso que le tocaba dar, Cada passo que ele tinha que dar, él tenía que acordarse de Dios. ele tinha que se lembrar de Deus. Aleluya. Aleluia. En el caso de Moisés, No caso de Moisés, su rostro le resplandecía. seu rosto resplandecia. Tenía que ponerse un velo. Tinha que se colocar o cabelo. El mayor Um milagro, véu. Tinha que colocar um véu. el mayor milagro de este Dios
todopoderoso, O maior milagre deste Deus Todo-Poderoso inalcanzable, é inalcançável. es que se hizo hombre. É que Ele se fez homem. No solamente se hizo hombre, Não somente Ele se fez homem, se hizo, entró en el vientre de una mujer. entrou no ventre de uma mulher. El Dios Altísimo, O Deus Altíssimo, el Todopoderoso, o Todo-Poderoso, se hizo, Ele se fez ¿qué es? pequenininho, Adentro del vientre. nada dentro do ventre. Aleluya. Aleluia. Y nació. E nasceu. Aleluya. Aleluia. Y lloraba de noche. E chorava de noite. Qué tremendo. É tremendo. Y usaba pañales. E usava fraldas. Esta fue la señal que el ángel le dio a los pastores. Este foi o sinal que o anjo deu para os pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Achareis a criança em fraldas. No sabía limpiarse solo. Ele não sabia se limpar sozinho. No sabía comer solo. Não sabia comer sozinho. Había que alimentarlo. Tinha que ser alimentado. Nuestro Dios, Nosso Deus. el Dios Altísimo, O Deus que lo Altíssimo. llena todo. Que enche tudo. Aleluya. Aleluia. Siendo en forma de Dios, Tendo em forma de Deus. no estimó el ser igual a Dios Não estimou o ser igual a Deus. como cosa a que aferrarse, Como coisa a que se aferrar. sino que se humilló a sí mismo, Sino que se humilhou a si mesmo. tomando forma de siervo, Tomando forma de servo. hecho semejante a los Feito hombres, semelhante aos y homens. estando en la condición de E hombre, estando na condição se de homem. humilló Se a sí humilhou mismo, a si mesmo. haciéndose obediente hasta la muerte Fazendo-se obediente até a morte. y muerte de E morte de cruz. cruz. Este fue el mayor milagro Este foi o maior milagre en toda la historia de la eternidad. em toda a história da eternidade. Nuestro Dios Nosso Deus. se hizo como uno de Ele se nosotros. fez como um de nós. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque te amó. Porque Ele amou você. Aleluya. Aleluia. Dios Padre es sobrenatural, Deus Pai é sobrenatural. pero Dios Hijo, Mas Deus Filho, Jesús, Jesus, era totalmente carismático. era totalmente carismático. Los discípulos Os discípulos que estaban con él comprobaron que estavam com Ele comprovaram que Dios se encarnó que Deus se fez carne. y dijeron estas palabras: E disseram estas palavras. vimos su gloria. Vimos a sua glória. Experimentaron Experimentaram las señales y os prodigios, sinais e prodígios. lo sobrenatural. O sobrenatural. Estar 5 minutos con Jesús, Estar 5 minutos com Jesus. ocurrían cosas tremendas, Aconteciam coisas tremendas. porque Jesús era sobrenatural. Porque Jesus era sobrenatural. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? E o que falar do Espírito Santo? Totalmente carismático. Totalmente carismático. Él está ahora Él- en nosotros Ele está agora em nós y sobre e nosotros. sobre nós.
La iglesia primitiva A igreja primitiva nació nasceu por esta obra del Espíritu Santo por esta obra do Espírito y Santo trajo las señales del Padre. e trouxe os sinais do Pai. No hubo necesidad de enseñar lo carismático en la iglesia primitiva, Não teve necessidade de ensinar, de ser ensinado carismático na porque igreja ya venían primitiva, con Cristo porque já vinha com Cristo. y los discípulos también habían experimentado E os discípulos também tinham experimentado las señales. os sinais. Aleluya. Y ahora E agora derramó el Espíritu Santo derramou o Espírito Santo en Pentecostés em Pentecostes sobre 120 sobre 120. y esta mañana lo derramó sobre nosotros. E esta manhã derramou sobre Glória nós. a Deus. Glória a Deus. Damos un aplauso al Vamos aplaudir Señor. o Senhor. Dale un gloria a Dios fuerte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Cristo está aquí. Cristo está aqui. Está en ti. Está em ti. No sé si lo sabes, Não sei se você sabe que cuando el Espíritu Santo que quando o Espírito Santo entró en nosotros, entrou em nós, entró con todo lo que Él tiene, entrou por tudo que ele tem. entró con los ministerios Ele entrou com os ministérios y entró con los dones. e entrou com os dons. Alguno dirá, ¿cuántos dones tengo? Alguém pode dizer, quantos dons eu tenho? Ninguno. Nenhum. El que tiene los dones. El que tiene los dones Quem tem os dons es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. ¿Y cuántos tenemos el Espíritu E Santo? quantos temos o Espírito Santo? Con los dones. Com os dons. ¿Con cuántos? Com quantos? Con uno, Com um, con dos, com dois, con todo. com todos. Entró con todo. Entrou com todos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tenemos dones del Espíritu? Quantos temos dons do Espírito? Aleluya. Fíjate si el de al lado tiene dones del Olha para o Espíritu. teu lado a ver se ele tem dons do Espírito. Ahí están los dones Aí estão os del dons Espíritu. do Espírito. Gloria a Dios. Qué bueno. Los dones son las manifestaciones. Os dons são as manifestações. Alguna vez hablamos de esto, Alguma vez falamos disto, pero mas es bueno saber é bom saber que hay una diferencia entre los dones. que tem uma diferença entre dons. La primera manifestación de los dones A primeira en manifestação las dos cartas de dones Pablo nas cartas de Paulo está en Romanos 12, está em Romanos 12, versículo 6. versículo 6. ¿Qué dice? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Estos son dones de carácter. Estes são dons de caráter. Esto lo da Dios el Padre. Isto é Deus o Pai que o dá. Son los dones de carácter São os dons de caráter. y son progresivos. E são progressivos. Quiere decir que uno puede crecer en Quer dizer- nuestros dones. Quer dizer que a gente pode crescer dentro desses dons. Luego encontramos los dones en Primera de Corintios capítulo 12.
Depois, achamos os dons em 1 de Coríntios 12. Desde el versículo 8 al 10. Desde o verso 8 ao 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Estos son los dones del Espíritu. Estes são os dons do Espírito. A diferencia de los dones de Romanos, A diferença dos dons dos los romanos. dones de Romanos son de carácter y Os dons progresivos. de romanos são de caráter e progressivos. Estos dones son instantáneos. Estes dons são instantâneos. Los que esta mañana recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Os que esta manhã receberam o batismo do Espírito ya tienen los dones. já têm os dons. Son instantáneos. São instantâneos. Los dones del Espíritu Os dons do Espírito son instantáneos. são instantâneos. Los primeros son dados por Dios el Padre. Os primeiros são dados por Deus o Pai. Estos segundos fueron dados por el Espíritu. Estes segundos foram dados pelo Espírito. Y luego en Efesios 4 E depois, em Efésios 4, son los dones dados por el Señor Jesús. são os dons dados pelo Senhor Jesus. Desde el 7 al 11. Desde o versículo 7 até o 11. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo o propósito, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aquí están los dones de ministerio. Aqui, esses são os dons de ministério. Los primeros son dones de carácter Os primeiros são dons de caráter progresivos. progressivos. Los segundos son dones del Espíritu, Dos segundos são dons do Espírito, son instantáneos. são instantâneos. Y lo tercero E os terceiros son dones de ministerio são dons de ministérios que dio el Señor Jesús. que o Senhor Jesus deu. Aleluya. Aleluia. Qué notable, es interesante el orden en que están ubicados. Que notável e interessante a ordem em que estão ubicados. En primer lugar, En primer están lugar, los dones de carácter. Em primeiro lugar estão os dons de caráter. Le siguen los dones del Espíritu, A isso seguem os dons do Espírito. son dones de poder. São dons de poder. Y luego termina en los dones de ministerio. E depois acaba nos dons de ministério. Los carácter más poder O caráter mais poder produce ministerio. produz ministério. ¿Escuchó eso? Escutou isso? Carácter más poder Caráter mais poder va a producir vai produzir ministerio. ministério. Apóstol, profeta, evangelista, Apóstolos, pastor y maestro. profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aleluya. Es para edificación del cuerpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. Son dones del Espíritu, no nuestros. São dons do Espírito, não nossos. Y no hay que esperar una presencia especial de Dios E não temos que esperar uma presença especial de Deus para su manifestación. para suas manifestações. Cuando empezamos a manifestarlos, Quando começamos a manifestá-los, traemos la presencia de Dios. trazemos a presença Aleluia. de Deus. Son Aleluia. manifestaciones de Cristo mismo, São manifestações de Cristo mesmo. como lo dice 1 de Corintios 12, Como fala em 1 de Coríntios 12, versículo 7.
Pero a cada uno les dada la manifestación Mas a cada foi dada a del manifestação Espíritu. do Espírito. Cuando traemos los dones, Quando trazemos os el dons, Señor es manifestado. o Senhor é manifestado. Algunos esperan un ambiente especial, Alguns esperam ambiente ya especial, sea con música, que seja com música, que sea un ambiente especial que seja ambiente para la especial manifestación de para los a dones. manifestação dos dons. No está mal, Não está mal, pero ¿por qué no empezar al revés? mas por que não começar ao contrário? Empecemos manifestando los dones Comecemos manifestando os dons y aparece la presencia de Dios. e aparece a presença de Deus. Esta noche vamos a manifestar los dones. Esta noite vamos manifestá-lo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluia. Los dones tienen que ser practicados. Os dons têm que ser praticados. Y no es que venga algún hermano especial que tiene los dones. E não é que venha algum irmão especial que tem os dons. Te voy a presentar esta tarde Eu vou apresentar para você esta tarde un hermano especial irmão especial que tiene los dones. que tem os dons. Ese que tenés al lado. Esse que você tem do lado. Este es un hermano especial. Eu tenho irmão especial. Él tiene todos los dones. Ele tem todos os dons. Mira el del otro lado que tenés otro hermano. Olha do outro lado que tem o outro irmão. Él tiene todos los dones. Ele tem todos os dons. Decile, por favor, manifesta los dones. Fala para ele. Por favor, manifesta os dons. Decíselo así. Fale assim. Por favor, Por manifiesta favor, los manifesta dones. os dons. Rogale, Roga para ele. roga. Roga para ele. Por Por manifiesta favor, los manifesta os dones. dons. É para fazer isso? É para fazer? Isso é para falar, irmãos? Aleluya. Pode falar para o irmão. Aleluya. Por favor, manifesta os dons. Por favor, manifesta os dons. Alguns que não falaram. Aleluya. Sin fuego, Sem fogo, los dones no funcionan. os dons não funcionam. Pero cuando hay fuego, Mas quando tem fogo, los dones fluyen. os dons fluem. ¿Y cuáles son los mejores dones? E quais são os melhores dons? El Señor llega a decir, O Senhor fala, procuren los mejores dones. procurem os melhores ¿Y dons. cuáles son los E mejores quais dones? são os melhores dons? Si yo voy a un hospital Se eu for num hospital y voy a visitar a un enfermo e vou visitar um enfermo, um doente, y me pongo a hablar en lenguas, e eu começo a falar em línguas, ¿es el mejor don? é o melhor dom? No. Não. ¿Cuál es el mejor don en un hospital? Qual é o melhor dom nessa ocasião? El don de sanidad. O dom de cura. Aleluya. Aleluia. Podemos hablar en lenguas, Podemos falar em pero línguas, el don necesario mas o dom necessário para la ocasión, para a ocasião, ese es el mejor don. esse é o melhor dom. Si no entregamos los dones, Se não entregamos os dons, es una deslealtad al Señor, é uma deslealdade ao Senhor, porque el Señor nos lo dio porque o Senhor nos deu y quiere que lo reproduzcamos. e Ele quer que seja reproduzido. Todo lo que nos dio Todo o que nos deu, lo espera reproducido. Ele espera reproduzido. Y tenemos que rendir cuentas. E vamos ter que render contas. Él mismo va a decir, Ele mesmo vai falar. lo que te di, ¿dónde está? Aonde está o que eu dei para você? Lo enterré. Eu enterrei. Ajá. Uhum.
Él te dio los dones Ele te deu os dons para reproducirlos. para reproduzi-los. Dones sobrenaturales. Dons sobrenaturais. Dones no son talentos. Dons não são talentos. Los talentos son cualidades con las cuales nacimos Os talentos são qualidades com as quais nascemos o adquirimos. ou adquirimos. Puede ser una buena voz, Pode ser uma voz bonita, puede ser un excelente músico. pode ser um excelente músico. Son talentos. São talentos. Los talentos tienen que ser para Dios, Os talentos têm que ser para Deus, pero no son dones. mas não são dons. Los dones son algo que no Os teníamos. dons são uma coisa que não tínhamos. Era el Espíritu Santo el que Era los o tiene. Espírito Santo quem tem eles. Y ahora están en nosotros. E agora estão em nós. No los teníamos, Não os tínhamos, pero ahora los tenemos. mas agora os temos. Aleluya. Aleluia. Y tienen que ser E reproducidos. tem que ser Algunos reproduzido. reproducen más los talentos que los dones. Alguns reproduzem mais os talentos que os dons. Y no está mal reproducirlos. E não está mal reproduzi-los. Pero Dios va a pedir cuenta. Mas Deus vai pedir de los conta dones que dos nos dons dio. que nos deu. Son dones sobrenaturales. São dons sobrenaturais. Aleluya. Aleluia. Son dones dados a la iglesia São dons dados para a igreja, para la para edificación de a la iglesia. edificação da igreja. Pero no solo para la edificación de la Mas iglesia. não somente para a edificação da igreja. Ocurrían en reuniones públicas. Aconteciam em reuniões públicas. Ahí Felipe Aí Felipe comenzó a predicar en Samaria começou a pregar em y Samaria. el Espíritu comenzó a E o moverse, Espírito começou a se Sanando. movimentar, sanando, liberando de demonios. libertando demônio, Y de demônio. ocurrían las multitudes. E aconteciam as multidões. Pero no solamente en las grandes multitudes Mas- ocurrían los dones, Mas não somente nas grandes multidões, sino que aconteciam también os dons, dentro de la familia. sino que também dentro da família. Miren ustedes, Olhem vocês, en Hechos capítulo 21, em Atos 21, dice estas palabras. Ahí dice que Pablo fue a Cesarea, aí diz que Paulo foi para Cesareia. en la casa de Felipe el evangelista. E na casa de Felipe, o evangelista, Y este tenía 4 hijas, doncellas, e este tinha 4 filhas donzelas que profetizaban. que profetizavam. Estaba en la casa Estava na casa y profetizaban. e profetizavam. Y mientras estábamos allí, dice Pablo, E por enquanto estávamos ali, diz Paulo, vino a visitarnos el profeta Agabo, venham a nos visitar o profeta Ágabo, quien al vernos quem ao nos ver tomó el cinto de Pablo y profetizó. tomou a cinta de Paulo e profetizou. Esto dice el Espíritu Santo. Isto diz o Espírito Santo. Así atarán en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Assim amarrarão em Jerusalém o homem de quem este Y cinto los é, entregarán en manos de los gentiles. e os entregarão para os gentios. Y esto ocurrió dentro de una casa de E familia. isto aconteceu dentro da casa de uma casa de família. Y las doncellas eran señoritas, E as doncelas eram senhoritas, no estaban casadas. não estavam casadas. Vivían en la casa. Viviam na casa. ¿Qué edad tendrían? Que idade elas teriam? 12, 13, 12, 14. 13, 14. Las As doncellas. doncelas. Qué hermoso. Que lindo. Profetizaban. Profetizavam. Aleluya. Aleluia.
Y había encuentros personales también. E tinham encontros pessoais também. Dios con algunos Deus com alguns personalmente. pessoalmente. Le tiene que decir Dios a Pedro, anda a los gentiles a predicarles. Deus teve que dizer para Pedro, vai para os gentios a pregar-lhes. Y Pedro dice, pero no, porque son gentiles, no son judíos. Mas não, porque eles são gentios e não são judeus. Y entonces estando Pedro en la azotea, Então, estando Pedro na azoteia, bajó un lienzo desceu del lençol cielo do céu en visión, em visão, donde había toda clase de animales. onde tinha toda classe de Y animais. oyó una voz que le decía, E ouviu uma voz que falava, Pedro, Pedro, mata y come. mata e come. Y Pedro dijo, no, E Pedro falou, não, porque estos son animales que no se pueden comer. porque esses são animais que não dá para comer. Y el lienzo bajó E o lençol, 2 veces más. e o lençol baixou 2 vezes mais. Y comparó ese lienzo con los gentiles. E comparou o lenço com os gentios. Y Dios se le manifiesta E Deus se manifestou. y le dice, ve a los gentiles. E ele falou, vai para os gentios. En lo personal. No pessoal. Era importante también Era importante também estar al lado de estas personas estar que do, estaban llenas del Espíritu. estar do lado destas pessoas que estavam cheios do Espírito. Estaban ungidos. Estavam con el ungidos Espíritu. do Espírito. También había situaciones de traslación sin vehículos. Também tinha situações de traslados sem veículos. De repente Felipe pasa de un lugar a otro instantáneamente. De repente Felipe saiu de um lugar para outro instantaneamente. ¿Qué vehículo tomaste? Que veículo se tomou? ¿Qué avión? Que avião? ¿Que fuiste tan rápido? Que foi tão rápido? ¡Up! ¡Up! Epa. ¿Cómo hiciste tan rápido? Como você fez tão rápido? Curiosamente, Curiosamente, ni Felipe se sorprendió, nem Felipe ficou surpreso, porque era una costumbre porque era um costume pasar de un lado a otro. passar de um lado para o outro. Aleluya. Aleluia. Qué tremendo esto, ¿no? Que tremendo isto, né? ¿Cuánto sale el boleto? Quanto custa o boleto? A passagem? ¿Cómo fuiste tan rápido? Como você foi tão rápido? Gloria a Dios. Y Pedro va ahí a Lida y Sarón E Pedro vai aí a Lida e Sarão y sana e Sara, a Eneas a Enéas y todo el pueblo e o povo se todo convirtió. se converteu. ¿Y qué decir de los pañuelos y delantales de Pablo? E o que dizer, o que falar dos lençóis e aventais de Había Paulo? poder en los pañuelos y delantales de Tinha- la persona llena del Espíritu. Tinha poder nos lenços e aventais E das com pessoas los- cheias do Espírito. Y con los pañuelos y delantales tocaban a los enfermos Y con y les- eran sanados y los endemoniados eran liberados. E com os lenços e aventais dos cristãos, tocavam os doentes e eram curados, Aleluia. e os endemoniados eram libertados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.